Uhum. Sim, sim, sim. A questão que o Grego está colocando para quem está em casa é o seguinte, que muitas vezes a pessoa ela não gosta ou não quer fazer em equipe, quer fazer sozinho. Aí isso já foi uma limitação que eu coloquei para o número de equipes. Então nós temos 8 equipes. Eu não consigo ouvir mais do que 8 equipes. Nós teremos 4 encontros. É o que vai acontecer. Então, dentro dessa realidade, por exemplo, se tem alguém da sua equipe, né, que em algum determinado momento disse, não, a minha parte eu vou fazer sozinho, e ele não entregar ou não fizer a apresentação, o que compete aos líderes? Então, vamos lá, os ônus e bônus. Os líderes terão que dizer para mim quem não fez a atividade, porque essa é uma atividade avaliativa. Oi? Função de líder é essa. Não fez, ponto. Mas, sim, uhum, sim, não, sim, sim, uhum. Não, vamos lá. Acho que dentro dessa sua fala, o que que nós temos que orientar, né? Acho que é na outra porta, quem está aí fora. A porta que está aberta aqui. Vontade. Pode vir, querido. É, nós temos que entender que o que existe diferença do colegial ou para a faculdade é que os professores na faculdade eles dão a direção e cada um trilha o seu caminho. Você, como líder, a única função que você vai ter que fazer é organizar o trabalho. Se eventualmente o trabalho não foi realizado, a competência ou a falta de competência não é sua. É de quem eventualmente faz as suas escolhas, Greg. Ninguém paga pela escolha de ninguém aqui. Somos todos adultos. Todos nós aqui somos adultos e responsáveis por nossas escolhas. Quando eu digo que o líder ele precisa indicar quem fez e quem não fez a atividade, é por uma questão daquilo que nós fazemos. Nosso curso é de direito. Mas o que, que nós buscamos? Justiça. Então é justo levar em ponto sem terem participado? Então, por isso que o líder, por mais que ele vá ser o vilão da história, quem que é o vilão? O vilão é quem não fez, e não o líder. Eu não vejo assim. E eu, se eu tivesse como líder, o cara não trabalhou na minha equipe, sinto muito, amigo. Eu vou ter que te, né, indicar para o professor que você não me ajudou. Ponto. Simples. Não vejo isso como algo, nenhum demérito para o líder. Eu vejo como uma atribuição, né? Isso existe, infelizmente. E é como a MV colocou, acho que muito tranquilo, né? Às vezes quem não participou efetivamente, ou não entregou da forma como você colocou, mas se participar durante a apresentação, ok, participou, fez a parte dele. Porque entenda o seguinte, é um clube do livro. O que, que nós temos que fazer? Ler o livro, só isso. Sim. Que, olha só, MV, qual que é a minha proposta, né? Vocês já fizeram. Então, vocês entendem qual a dificuldade de pegar um livro de 400 páginas e de eu virar e simplesmente fazer assim, ó, vamos então hoje dividir aqui equipe de acusação, equipe de defesa, serão os embargadores, quem serão os jurados. Para chegar lá na frente, aconteceu o que já aconteceu nos outros semestres. Pessoas que não leram o livro, né? Como é que vai dar uma decisão?
Como é que vai fazer uma acusação, uma defesa? Aí os líderes de acusação, de defesa, ficam sobrecarregados, porque o pessoal não fez a leitura que tinha que fazer. A partir do momento que a gente tem a oportunidade de ler isso gradativamente, o livro, eu só vou fazer essa divisão depois que a gente lê o livro. Todo mundo leu, né? Ou deveria ter lido. Vou partir desse princípio, né? E aí a gente faz a divisão, porque até para a pessoa poder dizer qual atividade que ela acha que vai ser mais interessante para ela desenvolver, ela precisa conhecer o livro, né? Justamente para ela saber quem são os personagens, né? Quem serão as pessoas envolvidas. E num livro desse daqui, que é rico em personagens, nós temos muita gente para ouvir. Então, como tem muito personagem, a gente vai ter até que delimitar, chegar num consenso, olha, quem que nós vamos colocar para ser ouvido? Ah, nós vamos colocar, igual o Gregor já pediu, nós vamos ter um perito? Tem um perito. Tem um cara que faz ali a exumação. Ah, nós vamos ter a psicóloga, né, que no filme não tem, mas no livro fala, que é o que vocês vão falar daqui a pouco. Tem uma psicóloga que ele não consegue organizar, ele precisa de uma psicóloga para passar por esse trauma. Entre outros tantos personagens que existem no livro. Então, eu acho que essa é a grande importância da gente ler o livro antes da gente fazer a divisão. Como a gente tem possibilidade no calendário de fazer isso, eu acho que essa foi uma decisão para a gente tentar minimizar aqueles que não lerão o livro e que eventualmente vão participar, aí sim, do que você disse, uma atividade avaliativa, que é o júri simulado, né? Tudo bem? Dos que estão aqui, dos que estão em casa, mais alguma dúvida em relação à atividade? Tranquilo? Tudo bem? Primeiro período? Ok? Tudo certo? Bacana. MV, em casa, tudo tranquilo? Sim, sem problema. MV, eu estava até falando com Tranquilo, o professor. Gregor, eu vou deixar até, assim, não existe um tempo limite. Estamos aqui para debater, não é nada formal, né? Para contar uma história mesmo daquilo que vocês leram, que vocês entenderam. Eu penso em 30 minutos, no máximo, para que a gente tenha tempo depois de debater, né? Não deu 30 minutos, não tem problema. Passou um pouco de 30 minutos, não tem problema. Eu acho que o objetivo aqui não é ser nenhum fiscalizador de tempo, mas a gente conseguir passar para os nossos colegas aquilo ou as impressões que vocês tiveram dos capítulos que vocês leram. Eu acho isso que é importante. Claro, sem problema. Show de bola. Fechado. Eu acho que é uma ótima ideia, né? Para quem está em casa, a sugestão do MV é que nós façamos uma mesa redonda, que não haja uma divisão entre a apresentação das equipes, em que um vai complementando a fala do outro. Algum problema, Greg? Você se opõe? Sem problema. Questão de tempo, você acha que é pouco ou é muito? Ah, não. Tranquilo. Quanto a ter que ir embora mais cedo, não tem nenhum problema, não. A gente resolve isso. Te passaram. Beleza, sem problema. Me vê. Pessoal da equipe número 1, levanta a mão para mim, por gentileza, só para...
Mariana e Thiago não vão poder comparecer por enquanto, porque a Mari vai chegar um pouquinho mais atrasado e o Thiago por conta do trabalho. Então a gente vai começar a iniciar aqui, dar o pontapé inicial. A Andressa vai ter minha assessora. Começamos o livro do capítulo 1 ao 5. Vou abrir aqui, vai. Tirar a máscara fica melhor, né? Põe flash que eu sou negão. Quer começar? Pode começar? O livro é acima de qualquer suspeita. É um livro, para mim, foi um livro que eu achei bastante bacana, mas um pouco difícil de ser lido também, até por conta do vocabulário ser um pouco mais complicado. Tinha várias palavras que eu tinha que ver no Google o que era, para eu poder entender. Oi? Os nomes também são muito complicados, então pode ser que eu erre na hora de falar alguma coisa, mas vocês relevem, vamos que vamos. É um livro grande, confesso que não deu para terminar de ler o livro ainda, não cheguei, passei um pouco da metade, por mim, até porque eu estava dedicando mais do 1 ao 5, que era o que eu ia apresentar. Então dei uma dedicada a mais esse de 1 ao 5 aí, para não fazer feio aqui perante vocês. E é isso. O livro de início conta a história de dois amigos que trabalhavam juntos há, se não me engano, 12 anos. Trabalhavam juntos até que um vira chefe do outro e acaba tendo que demitir ele. E fica um resquício de briga ali entre os dois. Ficou um clima meio complicado ali, por mais que tenham sido amigos durante muito tempo, ficou um resquíciozinhos ali de briga entre os dois, e onde se inicia a história. Nessa história aí, dentro desse tempo, eles trabalhavam juntos, apareceu uma moça bem bonita, uma advogada bem bonita, que se envolveu com um dos representantes, que o nome dele é Rust. Se envolveu com ele, porém, esse rapaz já era casado, e mesmo assim se envolveu com ela. E, ao meu ver, não terminei de ler o livro ainda, mas como é o nome do rapaz? Não, outro. Raymond. Pra mim, ele tinha uma quedinha por ela ali, pela moça ali, e ficava um pouco não, bastante enciumado com um rapaz que era amigo dele, mas estava casado e ficando com a outra moça lá. Quer complementar? Boa noite a todos. Eu vou contar um pouquinho mais a fundo sobre a história. O livro, Acima de Qualquer Suspeita, no seu primeiro capítulo, ele conta sobre a história de um caso de Caroline Polymeus. Não sei se eu falei certo. Mas, então, juntamente com Rust, ele... Eu posso começar de novo? Começar de novo. A história, ela é sobre um caso de Caroline Polymeus. E Rush, ele fica encarregado para poder achar explicações para esse caso. Então, juntamente com Raymond, que estava candidatando à política, e também a Nico, que sempre o acusava do caso, eles começam a desvendar esse mistério. Logo, Caroline, ela era uma mulher muito bela, uma ótima advogada, a qual foi encontrada amarrada e estrupada. Então, no velório de Caroline, era um velório muito importante para todos os policiais, porque ela tinha muita amizade com todos do departamento e também haviam as pessoas das mais altas classes, como advogados, promotores, juízes e entre outros. E durante esse funeral,
Rush, através de Raymond, ele acaba descobrindo que Caroline, ela tinha um filho. E como eles conviviam junto, eles nunca ficaram sabendo desse filho de Caroline. E isso espantou muito ela. Então, no caso, esse filho, ele foi criado pelo pai em Nova Jersey. Então, Rush, um pouco decepcionado com essa situação, como o MV já relatou, ele teve uma relação com Caroline. Ele acaba decidindo sair de lá, porque ele já tinha muita coisa para fazer no seu escritório, e ele já havia prestado as homenagens suficientes para Caroline, segundo ele. Então, Rush, no capítulo 2, ele retorna para o seu escritório e, em decorrência ao fato, lá estava um clima muito aflito, muito melancólico, a secretária chorando, um clima devastador, de fato. Então, Lipenzer, só que eu não sei falar o nome dele, mas eles relatam como um apelido, chamam ele de Lip. Ele começa a conversar sobre os fatos do cotidiano dos casos no escritório. Então, ele começa a levantar suspeitas. E ele também diz que Caroline, talvez, ela tinha sido atacada por trás, porque nos seus braços e nas suas mãos não tinha sinais nenhum de equimose. Então, isso seria um sinal de que não houve luta durante o ocorrido de Caroline. Lip também ele aponta a primeira suspeita, que seria as pessoas no qual Caroline, esqueci o nome, ela julgou o caso. Isso, exatamente. Então ele... Tá, Jó. Então ele começou a investigar esses casos. Vou resumir um pouquinho. Logo ele procura também um psicólogo, porque ele se encontra muito abalado emocionalmente, e nesse desabafo ele acaba dizendo que ele se apaixonou pela bela aparência de Caroline. Então ele vive um distúrbio muito grande, porque isso iria contra o que ele acreditava, porque ele sempre julgou as relações extraconjugais que seu pai tinha. Então ele se encontrava em um distúrbio mental muito grande. Vou passar para ela, depois eu continuo, senão vou falar muito. Então, o livro é Acima de Qualquer Suspeita. Nosso grupo ficou responsável do capítulo 6 ao 10. E, bom, eu fiz uma divisão dos 5 capítulos, resumindo cada capítulo em uma palavra. Então, o capítulo 6 se resume em paixão. Por quê? Durante o julgamento, durante o funeral ali e tal, antes, na verdade, Rush e Caroline, eles vão investigar a morte de uma mulher. Eles vão falar com um garoto que é filho dela. E ele tá no funeral. Ele foi transferido da casa do pai para um lar adotivo durante toda a investigação. E durante as sessões, Rush ele descobre a ternura de Caroline. Ele descobre que ele vai se apaixonando por Caroline. Bom, basicamente, essa era a parte que eu e meu subgrupo estavam responsável. Então eu vou ler aqui uma partezinha, só para dar um flu-flu a mais, para descrever o que ele sentiu. É uma parte do livro. Ela parecia uma deusa hindu que continha todos os sentimentos na criação. Quaisquer que fossem os rios que Caroline liberava em mim, havia alguma coisa na terna tensão com aquela criança necessitada que me levava além da margem, que acrescentava às minhas emoções uma qualidade eternecida, anelante, muito mais significativa do que todo calor priápico. Quando assumia um tom suave e sério e se inclinava para o apático e machucado Wendell, é o garoto, eu me sentia, apesar dos pesares, transbordando de amor por ela. Então, ele foi se apaixonando, e quando foi ver, no capítulo 9, eu vou resumir com a palavra consumação. Porque eles estavam no júri também, Caroline e Rush,
E o Wendellzinho, o filho Wendell, foi ouvido às 14 horas e, enfim, ali teve a decisão do júri, eles deram intervalo. Nesse intervalo, os advogados ali e os promotores saíram e Rust e Carolyn saíram. Ela foi numa loja, devolveu uma coisa, só que aí começou a chover, ela saiu correndo e foi para os braços de Rush, bem românticos. E eles andaram algumas quadras abraçados. E esqueci de falar, no capítulo 6, durante a investigação, eles estavam na sala da Caroline ensaiando pro júri. E teve uma hora que ela falou, cara, tá perfeito. E os dois deram a mão. E eles ficaram alguns segundos a mais do que o necessário com as mãos dadas. Então, ele percebeu que tinha alguma coisa rolando, mas ela virou e falou, não agora. E tá, aconteceu o júri, e o Wendell foi ouvido, e ok. Quando tava nessa chuva, e ela tava nos braços dele, ele perguntou, eu sou louco de pensar que tem alguma coisa rolando entre a gente, por causa daquele não agora? E ela falou, não, você não é louco. Então, quando o júri retornou, aproximadamente às 19 horas, e deu a sentença de que a mulher era culpada, Raymond, né, que é o chefe, o promotor-chefe, chamou os dois para beber, para comemorar, depois de falar com a imprensa. E por volta das 8h30 ele saiu, e os dois ficaram ainda bebendo e tal. E eles foram para o apartamento da Caroline. E ali consumaram ali sua paixão ali. E o Rush, ele ficou pensando, putz, eu sou casado, né? Não devia estar fazendo isso. E mesmo após a primeira vez, eles foram pro quarto dela, ver a notícia, ver o que eles tinham feito, ver o resultado de toda a investigação ali do júri no quarto dela na televisão, e ali consumaram seu amor pela segunda vez. E é isso que eu podia complementar no momento. Eu queria acrescentar que no primeiro capítulo conta que o suspeito que eles estavam tendo era um suspeito estéril, que tinha cachumba. E que a esposa do Wade não gostava do caso. Ela sabia do caso dele com Caroline e não gostava. Ela não queria que ele assumisse a investigação. E ela ficava pressionando ele. Aí por isso que ele também conversou com a psicóloga e depois chegou em casa e ele tinha um filho também. Só que eu não entendi se era filho dele mesmo ou se aí já dá para entender que não é ele o culpado, porque falam que não tem filho, que a pessoa não pode ter filho pelo que por ser estéril. Então aí depois muda totalmente, né? E também depois ele descobre, ele vai no escritório dela, quando eles estão tirando as coisas dela, assim, do escritório, ele vê que ela tem o arquivo B? Não tinha o arquivo B. Ela não tinha o arquivo B, que eles estavam procurando. Aí ele começa a achar que era alguma pessoa que ela estava investigando, era uma investigação de... Então, o arquivo B, ele fala como chamamos uma referência à subseção do Código Penal do Estado que trata de um suborno de autoridades policiais e judiciárias. E ele não estava encontrando esse arquivo que deveria estar com ela. E como ela não mexia com isso, ela investigava casos de estupro. Ela não mexia com essa parte. Aí ele não entendeu por que estava com ela. E o final do 5º capítulo acaba com ele perguntando para o Rush sobre... Na verdade, o arquivo estava com o Raymond. Com o Raymond. No final do ele perguntando para ele o que tinha acontecido com o arquivo no final do capítulo.
É o quinto capítulo. É melhor levar O livro ele é muito cheio de vai e vem, flashback e tal, então você tem que ler com atenção para você se situar no tempo, para ver quando que tá acontecendo, se tá antes da morte de Carolyn ou depois. Isso é depois, porque chega uma carta nas mãos de Rush e do Lip. E é um mistério, porque não tá assinada, não tem como é que fala o negócio da letra? Quer falar que estuda a letra? Dátilo. Grafologia, enfim. Não consegue identificar. E fala sobre um suborno de um tal Noel. É uma mulher que sabe que um tal Noel está preso há 9 anos e que ele pediu suborno sobre um caso que ele não queria que ninguém ficasse sabendo. Ninguém ali da mídia, ninguém ali do seu círculo de trabalho, ele não queria que ninguém ficasse sabendo. Foi um suborno de $1.500 para convencer a corte a dar a parte, né, a dar o julgamento para eles. Isso. E nesse mesmo capítulo, entrando aí no que você falou, como é que fala o principal lá? O Raymond. Raymond, ele percebe que tem no histórico ali de investigação da morte da Carolyn, tem ligação da casa de Rush, da casa de Carolyn para a casa do Rush. E ele fala, tá bom, eu tava tendo um caso com ela, e eu liguei para minha esposa falando que eu ia atrasar. Tipo, eu tava atrasado e tal. Então a ligação não era porque a Carolyn e Rush estavam trabalhando juntos. Não era sobre a investigação do tipo, encontrei alguma coisa ou algo do tipo. Ele assume que ele estava tendo um caso com ela e, bom, mas isso aí ele assume pro Raymond. E o Raymond fica com uma certa repulsa. Do tipo, pode ser tanto pelo fato dele ser casado e estar com uma outra mulher, ou pelo Raymond gostar dela também. Ou os dois, que é uma combinação. E é isso. Mas eu vou parar de tampar, eu juro. Vou passar pra você. Boa noite para todo mundo aí. Aqui no capítulo 8, que a nossa colega ali, a Solange, fez a síntese, né? E fez também muito bem. Aqui no capítulo 8, só para esclarecer um pouco mais de informação, que aqui no livro cita mais só botar o óculos aqui. Cita mais o arquivo B, né? Mas aí fica um pouco vasto, né? O que seria realmente o arquivo B. O arquivo B como o Gregory disse aí, que foi encontrado após a morte, né, da Caroline. O arquivo B, o que seria? Era um suborno, né? Uma tentativa de suborno, mas não era um simples suborno, porque aqui no livro, no capítulo 8, ele relata que, vou ler um trechinho aqui para que seja mais compreensível. O arquivo B, como recebido de Raymond, consiste em sua totalidade de uma ficha, na verdade era uma ficha de registro feita quando o caso foi passado para o sistema, uma única folha de anotações esparsas com a letra de Caroline, né? Então foi feito por ela, escrito por ela, de acordo com o livro. E que se trata de uma denúncia sobre uma corrupção no qual ela mesma havia emprestado dinheiro para o Noel, que estava preso, pagar e ficar livre, no qual o Noel afirmava que seria o fim dele, que após pagar o suborno na sua audiência, foi libertado. Caroline tinha certeza que esta prática estava se arrastando até os dias delas atuais, né? Então foi uma coisa que ela convivia com isso no seu dia a dia.
Então aí se encerrava a leitura da carta e suas observações a Rust, seguindo em direção à porta que já estava indo falar com a Eugênia e o Lipe. Então aqui é claro que o livro ele é bastante interessante, quanto mais vai lendo, mais vai dando vontade de ler, mas tem muita suspense, porque ele vai e volta, e aquele que se torna o que era inocente já começa a parecer suspeito. Então, no caso aqui, nesse capítulo, que é o que a gente foi proposto para a gente, dá para perceber que muitos tinham interesse na morte dela também. Vamos ficar esperando o nosso próximo encontro para saber o que nós vamos ter nos próximos 10 capítulos. Sim? Você viu que no começo você estava falando negócio de ser estéreo, tudo, e depois o livro ele já vem trazendo a explicação. Sim. Uma outra coisa que eu vejo também importante da gente, né? Eu falo que a gente tem que ir aprendendo com esses livros, né? E quando eu estou fazendo avaliações de dissertação de mestrado ou tese de doutorado, o que eu sempre oriento os alunos? Períodos longos. O que eu falo de período longo? Você pode pegar aí parágrafos que tem 20, 25 linhas. A hora que você está chegando no final do parágrafo, você já não lembra mais do que você leu no começo. E aí você tem que ler novamente. Por isso que quando vocês estiverem escrevendo as pesquisas de vocês, uma necessariamente vocês terão que fazer, que é o trabalho de conclusão de curso de vocês, né? A monografia. Não escrevam períodos longos. Professor, isso é algo como técnica? Não. Isso não é técnica. Quando nós estamos falando isso, é estilo. Porque não está errado o jeito que o Scott escreveu, mas é o estilo. Eu participei de uma banca semana passada de mestrado, onde eu fiz esse comentário na banca para o candidato e um dos membros da banca falou assim: professor, discordo, eu gosto de períodos longos. Então, isso não é uma questão técnica, é uma questão de estilo. Mas eu entendo que para o leitor é importante a divisão desses períodos, desses parágrafos, justamente para que fique mais inteligível, né? E o que você está falando, muitas vezes palavras ali que são importantes, que você desconhece, que vai ter que fazer alguma anotação, observação, buscar, né, o significado daquela palavra, você tem que voltar tudo de novo,
ler tudo novamente para você conseguir compreender o contexto dela. Sim. 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 É uma coisa que é importante dizer é a evolução, né? O livro ainda vai trazer isso ainda, mas a evolução da carreira da Carolyn e como ela está envolvida nesse arquivo B. Pode falar? Parágrafos longos, né? Eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Quando a gente estiver escrevendo a peça, essa orientação também é válida? Porque eu já vi que tem muito advogado antigo que fala assim, escrevi 7 laudas. Só que o que acontece? Tudo que ele falou lá passou batido. Eu percebi que hoje o pessoal é mais, vamos falar assim, mais resumido, né? O cara já vai objetivo naquilo e põe 1, 2, 3 jurisprudências. Essa seria uma orientação boa, professor? Ó, outra coisa importante, a gente consegue trazer também um pouco da prática aqui para as nossas discussões. Eu vou fazer um merchan agora aqui. O melhor advogado que eu conheço, trabalhista, pelo reclamante, então pelo empregado, chama-se doutora Luiz de Paulo. Inclusive é sócio do nosso professor Sérgio Salvador. As peças dele, que é o que o senhor está se referindo, tem 3 páginas, 3 laudas. Ele é objetivo. Então eu vou entrar com um processo pedindo férias em dobro. Eu vou colocar ali 10, 12 páginas? Não. Onde que está na CLT que fala que tem que pagar em dobro? Coloca em relação ao contrato, discrimina as partes, pedido. Ponto, acabou. Feito. Essa... Sim, era comum. Não, mas eu não vou falar que antigamente não, viu? Nós já pegamos alguns casos mais complexos. A defesa tinha 130 páginas. Isso é ruim para o advogado e é ruim para o juiz. O juiz não lê. Eu já vi juiz pedindo resumo. Doutor, o que o senhor está querendo? Porque ele não lê uma petição desse tamanho. Não dá. Ele não consegue. Muitas vezes é o auxiliar que lê, né? Na grande maioria das vezes, quem dá a decisão é o assistente. É ele. E aí fica essa dificuldade, né? É o que a gente chama de petições prolixas, né? Quando você traz muita coisa que é desnecessário. Por exemplo, voltando a essa questão de férias, né? Eu preciso trazer ali jurisprudência, preciso trazer julgados, né? Para quem é do primeiro período não vai entender o conceito, mas eu preciso trazer outros julgados para referendar aquele meu pedido? Não. É pacífico. Essa é uma questão que eu não preciso. Agora, vamos lá. Eu vou discutir um adicional de insalubridade de um setor onde ainda não tem insalubridade. Opa, aí eu preciso trazer uma referência para o juiz. Olha, em outro processo semelhante, já teve uma decisão assim, tratando sobre o mesmo tema. O que a gente, às vezes, vê também? Tentando induzir o juiz ao erro. Porque ele fala de uma jurisprudência, né, um julgado anterior, mas que não tem nada a ver com o caso que está sendo colocado ali. Então, muitas vezes isso também acontece. Para quem que fica ruim nesse caso? Para o próprio advogado. Porque o juiz passa a ver com outros olhos. Espera, se ele está tentando me enganar em relação a isso, o que ele não vai fazer em outros casos? Então, isso também acontece. E ser o mais simples possível nas suas alegações. Excessos de juridiquês, excessos de expressões em latim. O direito ele é um curso clássico. As peças permitem o emprego de expressões em latim, mas não pode ter um excesso. É uma ou outra, né? Por exemplo, é muito comum quando você está chegando na conclusão da peça, ao invés de você colocar conclusão, existe uma expressão, né, em latim, expositis. É o que a gente coloca. Mas isso, assim, vira tão comum que é uma expressão em latim que a gente já acaba colocando na peça. Mas, de toda forma,
é ruim quando tem muito. Porque muitas vezes nem mesmo o magistrado tem um conhecimento, né? É diferente quando nós estamos falando, o senhor está fazendo referência do passado, quando nós tínhamos na educação básica latim. Nós não temos mais isso, é praticamente, na nossa realidade hoje, uma língua morta, perto daquilo que era. Não que ela não exista, mas nós não a usamos mais com tanta frequência no direito, assim como era usada antes. Então fica também essa recomendação. Mas é interessante o senhor trazer isso para a gente já ir discutindo também aqui. Ainda sobre o livro, vocês verão também que essas, né, e eu acho que o que ficou muito interessante nessa divisão é que a gente vai acabar tendo visões diferentes, como vocês já perceberam, ao longo da trama, né? Alguém já leu tudo? Aqui? Perfeito. Alguém viu o filme? Viu o filme? É muito diferente, né? Por exemplo, você estava falando na hora que está tendo o velório, né? Que no filme aparece o ex-marido, mas no livro é o filho que está do lado do caixão. Essa é uma diferença. Não existe a figura. Tanto que há a surpresa ali de, nossa, filho? E eles ficam, mas como é que sabia que tinha um filho? E no filme aparece como se fosse um ex-marido dela ali. Não aparece a figura do filho. Não aparece no livro. Hã? Qual carta? Aparece no filme só uma... É uma folha. Aparece uma folha só com um detalhe, mas arquivo B. O japonês é muito fera no filme. Ele é fera. Manipulando o laudo. O julgamento vai ser interessante a hora que a gente chegar nessa parte. Porque aí vai questionar o japonês. Eu acho importante a gente fazer isso, porque a gente consegue compreender um pouco que o enredo, muitas vezes, que você tem no livro, ele acaba não sendo, mercadologicamente falando, tão interessante. Aí no filme eles fazem adaptações, né? Sim. 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 Talvez ver, para quem ainda não tem o hábito, para depois pegar o livro, opa, eu acho que vai chamar bem a atenção, né? Eu sempre recomendo. Sim. Exato. Aí na investigação tem algumas cenas ali, é bem interessante. Oi. É um negócio assim, se a gente fosse pensar logicamente, vamos falar logicamente, Zé, era alguém que deveria se desconfiar. Mas por que não desconfia? Por que não desconfia dela? Porque no tribunal eles não conseguiram fazer a relação entre o Rust e a Carolyn. Então, no filme, no livro inteiro, a discussão é sobre o relacionamento, mas não há prova técnica do relacionamento. Por isso que tem um determinado momento em que ele fala que ouvir a esposa está fora de cogitação. Ela não seria ouvida. Hã? Não sei. Eu não sei. Não sei dizer.
Então, ela é. Só que qual que é o problema? Olha só para vocês verem. Aqui, né? Nós estamos falando aqui. Vamos imaginar que fosse a esposa, mas e o sêmen? Poderia. É. As 3 digitais, nós vamos descobrir. Nós vamos descobrir de quem são as 3 digitais. E aí é onde incrimina Rust. O japonês. Uma coisa que não tem no laudo e que chama atenção é essa questão do estupro, né? Muito embora tenha a presença de sêmen, não há ali na fala, né? Exato, esse é o ponto. Houve relação sexual ou não houve relação sexual? Oi? Time sanguíneo? Sim. Uma coisa que é interessante, que vocês vão ver, tem uma falha também em relação a esse laudo pericial, porque ela tem o diafragma, né, que foi tirado, em tese, foi tirado. Não, ela não tinha diafragma. Foi? Justamente para induzir. Não. Não foi. Ele vira réu. Não, ele colocou e tirou. É.
Pode falar. Quem? Sim. Sim. Ela é uma... A esposa é alienada, né? É, a Bárbara. É. Sim. Uma coisa, se eu só abrir aqui o microfone, Thalita, pode falar, por favor? Thalita, nos ouve? Está com a mão levantada em casa. Levantou sim. Tá. Thalita, a hora que você quiser falar, é só me interromper. Tá bom? Bom, o que eu achei muito forte o começo do livro. Eu até deixei ele aberto aqui, por isso que eu trouxe meu notebook hoje, porque essa frase aqui, gente, é algo que, para quem for para a área criminal, é uma dica sensacional. Eu me imaginei num tribunal fazendo isso daqui. Imagine assim, ó, vocês estão ali, né, no momento da sustentação oral de vocês. Sou promotor, represento o Estado. Aqui estou para lhes apresentar as provas de um crime. Juntos, vocês vão avaliar essas provas, vão deliberar a respeito e decidirão se confirmam a culpa do réu. Este homem, e aí aponta para a pessoa, né, quem é o culpado, foi acusado. E aí, alguns detalhes onde o corpo fala. Ele coloca aqui no final. Se ele desvia o rosto, então você está olhando para quem você está acusando. Se ele desvia o rosto, se ele pisca ou não demonstra a menor reação, ele é culpado. É. Sim.
Só fazendo um comentário para quem está em casa, acho que a Thalita conseguiu abrir o microfone. Você está ouvindo, Thalita? Sim, professor, boa noite. Boa noite, pode falar. Desculpa a intromissão, mas é que Isso. nós aqui de casa, quando os colegas falam, tá mudo, porque só pega a sua voz que está no microfone. Sim. Então tá meio ruim de participar, porque a gente que é do primeiro período ainda vai falar na outra semana. A gente queria pegar umas dicas já do livro, do que eles já leram, os comentários que eles estão fazendo, e a gente não está ouvindo, só o senhor. Perfeito. Vamos passar mais aqui o microfone. Na verdade, na próxima eu vou ver se eu coloco aquele de lapela no centro aqui da câmera, que eu acho que ele vai pegar o áudio Seria de todo mundo, vai interessante. ficar mais fácil. Tá bom? Ah, joia, obrigada. Desculpa. De nada. Só a Elaine colocou aqui que então já dá para saber o culpado nos primeiros capítulos? Não dá. Na verdade, eu acho que nós só vamos achar no último. É. Completando o que você falou, e eu tenho 30 anos de vendas. E, gente, pode esquecer, o corpo não fala só na área jurídica, o corpo fala em qualquer momento, tá? Eu entrei como vendedor, passei a subgerente, a gerente, supervisor, e o pessoal perguntava por quê? Porque eu esvaziava a mente quando eu estava no trabalho, deixava minha mochila lá de fora e focava naquilo ali. E não é só o corpo que fala. Eu já percebi o seguinte, nós temos um mistério, não sei como, mas parece que a nossa mente se conecta uma a outra. E eu vou dar um exemplo claro disso. Quando acontece alguma coisa com alguém, você fala, sabia que alguma coisa estava me falando que isto ia acontecer. Eu cheguei até a estudar, parece, em biologia a gente estudou alguma coisa sobre células espelho, que todo mundo tem. Neurônio espelho, isso, eu acho que é isso mesmo. Então, o corpo fala, ele não só na área do direito, fala no comércio, fala no relacionamento, fala na amizade, pode ter certeza que é a nossa sociedade toda. A gente... Complementando aqui sobre a respeito do corpo falar, da mente falar, eu tive a oportunidade de estudar psicologia em outra faculdade, de 2012 a 2016, e o poder da mente é muito grande, o poder de persuasão que a gente tem, ainda mais para a gente da área de direito agora, que a gente vai entrar, vai começar, a gente não pode deixar se levar pelo emocional. Tem coisas que, às vezes, você vê a pessoa coitadinha, triste e tudo mais, mas não é aquilo que ela está parecendo ser. Então, você tem que se esvaziar, tentar, como o nosso colega ali falou, deixar a mochila do lado de fora e agir com o que você acha. Uma coisa que eu acho que é super importante, a intuição, a primeira vez que você tiver intuição, vai nela, porque ela não vai enganar, não. Você não deixa ir para a segunda, terceira vez, não. A primeira impressão que você teve, foca nela que vai ser a certa. Professor, eu vou colocar o que eu achei de interessante no capítulo que eu li, que eu vi que ninguém comentou, em relação ao Roche, né? Então, assim, ele sofreu muito na infância com os maus tratos do pai. Então, se isso for uma referência, né, para quem for pegar o caso, às vezes, nossa, mas ele foi tão massacrado na infância, hoje pode estar isso dentro dele, né? E também achei esse capítulo, eu dei um resumo de cunho político também, porque eles quiseram aproveitar desse momento do assassinato para poder tirar um bem, para eleger, né, o amigo, porque ele tinha um forte concorrente ali. Então, ele achava que se o amigo ganhasse, em cima, desvendando esse mistério, ele ganharia a eleição, né? Então, assim, e ele ficou ainda com a responsabilidade de assumir esse assassinato, sem contar para ninguém que ele tinha, né, um chamego ali, um caso ali com a moça, mas, no fundo, como vocês colocaram, a esposa dele com certeza sabia, isso que eu entendi. Ela sabia, e na minha opinião, ainda não cheguei no final do livro, né, não deu tempo de fazer nada, mas na minha opinião, ela é a minha primeira suspeita, apesar de que o marido dela passou a ser o primeiro suspeito ali, né, mas eu acho que, na minha opinião, lendo ali o início, né, vou terminar para me chegar lá no final, vamos lá ver.
O Indolor também, o Indolor, sei lá, o perito patológico lá, ele... É o Japa, o Iwata lá do negócio. O Rush, ele pega um relatório e tá escrito que é um outro perito, alguma coisa assim, que ainda não cheguei na parte, chama Moulter. Tem a letra dele, tem a assinatura dele. E isso não foi passado para a equipe de perícia e não foi passado para a polícia, tipo, para a equipe de investigação. E, inclusive, vai ficar para os próximos capítulos, que é a questão do próximo grupo que vai apresentar. Mas a última frase do último capítulo da apresentação de hoje é: finalmente sabemos o que Tommy Moulton anda fazendo. Então, ele se omitiu ali e se omitiu numa investigação policial que ele era responsável. E, enfim, é isso aí. Quem? O Moulter. Então, ele estava se omitindo. Ele fez um relatório sobre a necrópsia e se omitiu. Entendeu? Tanto é que o Rush, por exemplo, no capítulo 10, o Rush ele vai lá na laboratório de patologia e onde fez a necrópsia e tal, ele fala com o Indolor, que ele é muito grosso e tal, ele só fala, porra, vocês pedem pra eu fazer relatório, só faz relatório, quando eu faço, vocês não lê. Lê essa merda aí, então. É literalmente assim, não são minhas palavras, tá? E aí ele vai lá e só taca, e o cara vai lendo. Aí ele acha uma folha e fala, Moulter. E tá lá o número e tá a letra dele. Ele fala, cara, o Moulter tá nisso daqui, vocês não falaram nada, né? Eu posso prender vocês por omissão de tal. E aí ele liga pra promotoria e fala, agora a gente sabe o que, é que o Moulter tá fazendo. Que na verdade vem no capítulo 7, que é a próxima apresentação. Essa informação para ele. Eu já falei. Essa informação que ele estaria investigando Alguma suspeita, alguém falou pra ele aquilo. Tipo, alguma pessoa. Ele chegou uma informação pra ele sobre isso. Ele fala. Só para entender a figura do Moulton aí, o Moulton também é um promotor, né? Ele ficava responsável ali por um setor de homicídios. Acaba sumindo. Não encontram ele no serviço. E depois, aí é onde entra essa questão de jornalista, que ele está fazendo pergunta para saber, mas onde é que o Moulton está? O que o Moulton está fazendo? Porque, só para a gente entender um pouco da dinâmica nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, para a pessoa se tornar promotor, depende de um concurso público. Nos Estados Unidos é através de eleição. Esse é o ponto. E eles têm período de mandato. Então, assim como tem aqui, né, em relação aos cargos do executivo, legislativo, lá é também em relação ao judiciário. Juízes também lá, também são por mandato, por período. 4 anos. A cada 4 anos tem que ter alteração. E nesse caso, né, envolvendo, o Raymond, ele já estava há 12 anos no poder e estava querendo concorrer para ficar novamente, para continuar por mais 4 anos. E aí, esse Moulton, ele é amigo, no início ali, quando eles estão falando da história, daquele que está concorrendo contra o Raymond, né? Para promotor, para ser o promotor-chefe, né? Nico, exatamente, que é o delay. Oi? Reeleger, para mais 4. Isso. Então, aí o crime, o que foi o grande X da questão? Quem descobrisse
quem era o culpado, né, ou encontrasse quem era o assassino, aquilo ali seria a vantagem que eles estavam buscando, né? Então, por isso que o Moto, não lembro agora, ele se afasta e faz uma investigação à parte, paralela. E aí a briga com o japonês é por isso, porque o Moto esteve lá e o japonês muito burro anotou o contato ali do Moto no papel que não poderia anotar. E aí, quem era o responsável, né, oficialmente pela investigação do delay, que é o candidato que estava querendo entrar, né? E aí esse é o pega, porque o responsável era o Rust. Ele que era o promotor encarregado desse caso. Por isso que ele entra em conflito ali com o japonês. Exatamente por isso, né? Então, e aí vocês verão, né, ao longo da leitura, como que ao final, né, aí entrando um pouco no que o José estava falando, ainda vai dar uma reviravolta para o delay, que é esse que está candidato, né? Que vai ser interessante. Isso. No funeral. Porque eles eram amigos, né? Eles eram amigos e trabalharam durante muito tempo junto. E aí, quando o Delay sai como candidato, e aí ele fala isso, como o Rust era um promotor respeitado, que ele sim seria alguém que ele teria medo em concorrer. Mas para ele concorrer, o Raymond teria que abrir mão da posição e indicar o Rust como o candidato. Sim. Exato. Sobre ela, ele acha esse arquivo B dentro do computador e ele não sabia. Tem mais um probleminha do arquivo B. Porque... Pode falar, Zé. Foi o Raymond. Karen ou Caroline, tanto faz, sim. Então, olha só, o que tem vamos dizer assim, de plus em relação a esse arquivo B, que vocês verão também, que quem deveria ser responsável por essa investigação teria que ser o promotor-chefe. E no caso, né, na linha de comando ali, na escala de sucessão, teria que ser o Rust. E aí fica a pergunta, por que ele passou para Caroline? Vocês vão descobrir nos próximos capítulos. Oi? Porque o arquivo B, como ele trata de corrupção, ele envolve juiz, promotor e assistente de acusação. E ali tem alguns nomes ali que vão fazer a diferença no julgamento. Exatamente. E por que esse foi parar para ela? Então, por que a Caroline recebeu do Raymond para fazer essa investigação? Vocês vão descobrir. Tem algumas coisas interessantes. Arrasta para cima. Oi? É história. Fica para a próxima semana. Pessoal, alguma dúvida? Até aqui? Tranquilo?
Oi? Sim. Então, aparece muitas vezes o número do Rust. Esse é o problema, né? E aí é onde essa lista, supostamente, ela não aparece. Entendeu? Pessoal que está em casa, tudo bem? Tranquilo? Sim. Era uma pessoa muito introvertida, o Rust. E aí a esposa também era uma pessoa mais afastada. E eles moravam como se fosse numa ilha, o cara tinha que pegar balsa, era um negócio diferente. Tá bem? Tá bom, pessoal? Quem está em casa, agradeço a participação de todos vocês e nos vemos daqui a 15 dias com mais 10 capítulos. Tá bom? Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, grande abraço.